Olá, tudo bem com você? Mais um Dose de Fé juntos, com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, como sempre, fique até o final para orarmos juntos, pedindo para que Deus nos abençoe nessa terça-feira. Então segura aí, vamos para a nossa reflexão. Depois que você começou a conhecer a Jesus, ter uma intimidade com Cristo, no nosso termo cristão, se converteu, quer dizer, você mudou sua mente, seu coração se voltou a Jesus, você já prestou atenção que parece que as lutas, os problemas, parece que se evidenciam, parece que eles ficam numa claridade que antes eles ficavam meio no escuro. Aí de repente eles tomam uma proporção que você fala assim, poxa, eu nunca prestei atenção que estava acontecendo isso. Já aconteceu isso? Com certeza. Acho que 99,999% dos cristãos, eu vou falar até 100%, vou ser ousado. 100% dos cristãos vão falar isso. Nossa, nunca aconteceu isso comigo, eu nunca prestei atenção nisso e agora está acontecendo. Então, nessa situação, você já parou para pensar ou já veio uma interrogação de dúvida por uma situação decepcionante, inesperada, isso em qualquer área da sua vida, tipo uma doença que veio do nada, um acidente, uma perda de trabalho, né? Uma porta fechada de emprego e não passou no concurso, não foi bem nas provas, os adolescentes principalmente, né? Os jovens, um relacionamento, tantas coisas que de repente você fica assim, nossa, me bateu uma dúvida. Isso já aconteceu comigo, não é porque eu sou pastor, não acontece não, acontece muito também. Então fica tranquilo que a tempestade só não bate em você não, bate em mim também. Então, mas quando eu fico nesse momento de angústia ou de ansiedade, muitas vezes eu vou para o livro de Jó. E eu acho interessante que Jó era uma pessoa que não precisava em nenhum momento, se a gente for ler a história dele toda, principalmente o início, vamos ver que Jó era uma pessoa top, uma pessoa 10 a princípio, diante dos nossos olhos em relação a Deus, era uma pessoa top. Olha que está em Jó capítulo 1, versículo 1. Ele era um homem íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Olha que interessante. E aí foi assolado por tudo. Perdeu família, perdeu os bens que tinha, que era um homem riquíssimo. E isso é o resumo, tá? Perdeu os seus servos, né? Os seus colaboradores, funcionários, se for você colocar atualmente, mas eram os seus servos. Perdeu tudo. Ficou com lepra, vou colocar no termo do Brasil, detonado, acabado, miserável. E aí a mulher dele ainda aparece no capítulo 2, no versículo 9, fala assim: amaldiçoe seu Deus e morra. Ainda nem ajuda ele, mas Jó, um homem sábio, um homem que temia Deus, um homem íntegro, correto, mesmo passando todas as dificuldades que ele estava passando, ele vai lá e fala o seguinte, está lá no versículo 10, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, ele continuou confiando, acreditando que Deus realmente estava na vida dele. Então a gente tem que aprender com Jó, que normalmente quando começa a aparecer muitos problemas, a nossa tendência é reclamar, que na Bíblia a gente chama de murmurar. Isso daí é muito ruim, isso aí traz um mal para o nosso coração,
traz o mal para nossa mente, a gente vai perdendo, vai se afastando de um relacionamento com Deus. E aí, o pior de tudo, a gente começa a influenciar negativamente as pessoas que vivem ao nosso redor. No meu caso, vamos dizer assim, a esposa, a filha, a mãe, os irmãos, as sobrinhas, né? E vai influenciando de uma forma tão maldosa que as outras pessoas começam a ficar para baixo também. E aí a gente começa a ver por que a nossa sociedade é tão para baixo. Se nós cristãos, nós temos um Jesus tão bom, tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, tão justo, e era para que a gente pudesse mostrar isso tudo para essa sociedade. Então, eu quero falar para você, não deixe os problemas corromper, colocar seu coração afastado de Deus, fechar o seu coração para Deus. Não deixa não, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está, cuidando da sua vida. Se você está me assistindo agora, é porque você está vivo, você está respirando, você está enxergando, você está escutando. Então, Deus, Ele está, de alguma maneira, Ele está orientando a sua vida. Mas abra seu coração, não deixa não. E aí eu aprendo com Jó, no último capítulo, está lá, capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5 está assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Quer dizer, muitas pessoas, os pais, os avós, ensinaram sobre Deus para Jó, mas agora os meus olhos te viram, porque Deus se mostrou para ele. E na Bíblia, na palavra de Deus, Deus se mostra o tempo todo para todos nós. E Ele se mostra principalmente no seu Filho amado, que é o próprio Deus encarnado. Então vamos agora fazer essa oração para que Deus se mostre como se mostrou para Jó, que a gente não fique só de ouvir falar de Deus. Ouvir falar de Deus, muitos falam, muitos. Até vou ser meio irônico aqui, me desculpe, tá? Me perdoe se você não gostar, mas até papagaio fala. Então, tome cuidado com as pessoas que falam de Deus. Tem falado de um Deus, de um Jesus só em dinheiro. Mas não, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é eternidade, é salvação de alma. Então, vamos agora orar, pedindo para que Jesus se mostre para as nossas vidas, se mostre para o nosso coração, para a nossa alma, para os nossos olhos, para que a gente possa ver o resplandecer da glória de quem tem todo o poder, que tem toda, a majestade do governo das nossas vidas. Vamos lá, feche seus olhos abertos também, fica à vontade. Mas vamos orar agora pedindo para que Ele se mostre nessa terça-feira. Pai, muito obrigado por o Teu Filho amado, ter o governo das nossas vidas, por Ele ser esse caminho, esse elo, essa união da Tua mão com a nossa mão, dos seres humanos, para aqueles que creem da eternidade. Isso é o mais importante. Jó, ele sofreu tantas coisas, era um homem íntegro, correto, como lemos aqui. Da mesma forma, tentamos ser e muitas vezes não somos. Então, muda o nosso coração, muda a nossa mente, para que a gente, em nenhum momento, a gente fale mal do Senhor, porque é o Senhor que realmente cuida das nossas vidas, que o Senhor seca as nossas lágrimas, que o Senhor muitas vezes até carrega no colo a todos nós. Então, Senhor, nos ajuda a falar contigo, a conversar contigo, abrir nosso coração e nossa mente para que a gente possa perceber os teus desígnios, os teus propósitos e principalmente que a gente possa louvar como esses homens da Bíblia, principalmente aqueles que conheceram a Jesus, que tiveram intimidade com Ele, possam sim falar o quão maravilhoso Jesus é, o quão maravilhoso Jesus é Senhor, o quão maravilhoso Jesus é o único caminho, o quão maravilhoso Jesus é a vida, é a eternidade, é a salvação. Muito obrigado, abençoe essa terça-feira dessa pessoa que está me assistindo agora e também peço para mim também.
Em nome de Jesus, amém. Olha, muito obrigado por mais esse Dose de Fé. Que Deus te abençoe, que amanhã estaremos juntos novamente. Se você não é inscrito, se inscreva, curta os vídeos. Eu sempre falo a mesma coisa. E vamos ter essa oportunidade de amanhã, quarta-feira, meio da semana, com mais um Dose de Fé. Um grande abraço e até amanhã.